Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai estudar a avaliação da incerteza padrão tipo B, né? Porque a gente já estudou do tipo A em sala de aula. Do tipo B é um pouco mais complexo, né? Vai utilizar integral, né? Derivada, somatória e por aí vai. Eu sou o professor Juan Gabriel, né? Sou engenheiro eletricista e engenheiro de segurança no trabalho. Bem pessoal, a incerteza do tipo padrão tipo B, né? Ela é um tipo um pouquinho mais difícil de se entender, né? Mas só que ela é mais específica, né? Ela tem um meio mais específico. Eu coloquei a definição dela aqui, é efetuada por outros meios que não sejam análises estatísticas, né? Ou seja, não é utilizando análises estatísticas, né, de uma série de observações. O tipo A, ele, para quem não lembra, ele utiliza esse meio estatístico, né, para predefinir uma incerteza, né? Já esse daqui, esse meio de incerteza, ele vai utilizar o quê? Ele vai utilizar julgamentos científicos, né? Julgamentos mais comprobatórios, né? Valores mais precisos, né? Para você utilizar para calcular essa incerteza padrão. Aqui eu coloquei um exemplozinho, né? Nessa imagem. Coloquei um exemplo, né, da aferição, né, da leitura da medição de um lápis. Perceba que o lápis tem o mesmo comprimento, certo? Mas só que podem perceber que a forma de medição, né, o meio utilizado para a medição é de forma diferente, porque o meio A ele vai ter uma incerteza maior do que o meio B. Por quê? Porque você pode perceber que ele tem precisões maiores no B do que no A. Ou seja, isso vai influenciar na incerteza padrão desse tipo de aferição, certo? A gente vai calcular justamente a incerteza que esses tipos de medições, esses dois tipos de medições, vão conseguir calcular, né? Você vai ter esse leque, né? esse vão de erro, né? Plausível, né? Aceitável, né? Por causa desse tipo de aferição, certo? Bem, pessoal, de volta à incerteza padrão do tipo B. Igual o slide anterior, eu acabei falando que alguns valores científicos a gente vai utilizar, né, para a questão da incerteza padrão, para ser calculada a incerteza padrão, que esse tipo de aferição vai adotar, né, receber. Esses valores científicos podem ser chamados de conjunto de informações, né? Que esses conjuntos de informações eu vou dar alguns tópicos sobre eles agora nesse slide, certo? Primeiro seria os dados de medições prévias. No caso, você vai utilizar algumas medições prévias, medições que você fez anteriormente, né? E utilizar como padrão para essa incerteza. Experiência com conhecimento geral, né? Conhecimento geral do comportamento e propriedades de materiais. O que significa isso? Significa que você vai utilizar alguns padrões tabelados, né? Por exemplo, eu sei o padrão da resistência de um cobre, né? Então você vai utilizar esse valor padrão, né? Já foi comprovado, né, por experiência, e você vai utilizar como padrão para fazer aferições, né? Durante esse tipo de medição, para você justamente calcular a incerteza utilizando esse padrão como valores precisos, mais precisos, né? Certo? Você pode utilizar alguns instrumentos relevantes. No caso, você pode utilizar alguns instrumentos que podem casar com, por exemplo, um multímetro. Eu tenho um multímetro. Eu posso utilizar um voltímetro, né, um instrumento relevante para a questão de aferição de tensão e comparar os dois valores, certo? Com isso, você vai ter uma incerteza, né? Vai ter um padrão aí que você pode manter, né, utilizando os dois instrumentos. Especificações de fabricantes. Não sei se vocês sabem, mas os fabricantes eles acabam estipulando valores de incerteza padrão, né? Ele já vem no equipamento. Às vezes ele vem impresso no equipamento, às vezes ele vem impresso em alguns materiais inclusos na caixa do equipamento, certo? Esses valores de especificações do fabricante você pode ter como base qual incerteza plausivelmente os erros que eles podem ter, né? Um erro aceitável, né? Um erro plausível, né?
Dados fornecidos em certificados de calibração. Não sei se vocês sabem, mas calibração é essencial para a questão de instrumentação. Porque algum equipamento, eu fui lá e aferi uma tensão com o multímetro, mas o multímetro não estava calibrado. E aí, qual tipo de certeza que eu vou passar para o cliente? Nenhuma, viu? Porque a primeira coisa que ele vai pedir é a questão da calibração do equipamento. Se um equipamento não está calibrado adequadamente, ele não tem uma certeza, uma confiança de aferição. E isso não pode ser utilizado para a questão de laudos periciais. Então, para você fazer um laudo de algum equipamento, alguma casa, residência ou alguma situação, né, você vai ter que ter uma calibração desse equipamento comprovada, né? Na hora de você emitir o laudo, ele com certeza, o cliente, né, ele vai pedir o certificado de calibração desse equipamento, justamente para comparar, né, se você fez a aferição de forma adequada. E outros certificados que vocês podem acabar encontrando aí, né, no site do fabricante, que podem ser utilizados para isso também. Incertezas atribuídas, né? Incertezas atribuídas a dados de referência extraídos de manuais. No caso aí, você vai pegar o manual e vai ter algumas incertezas lá, alguns valores que são aceitáveis, né, por esse tipo de aferição, certo? Continuando a incerteza padrão do tipo B, pessoal. Estimativa da entrada pode ser definida por, no caso, essa daqui é a estimativa da entrada, né, o XI, que ele pode ser o limite superior e inferior do valor aferido, dividido por 2, no caso é uma soma dos dois valores, né? Então vai ser um limite, o maior valor superior e o maior valor inferior em relação à média, né, desse valor. O quadrado da incerteza padrão, pessoal, o quadrado da incerteza padrão, né? Esse Uzinho aqui é a incerteza padrão. No caso vai ser a soma do limite superior e o limite inferior ao quadrado, dividido por 12. Pessoal, e se caso, né, o limite superior for igual ao limite inferior? Então, aqui no caso, a gente vai ter 2 alfa, né? Certo? 2 alfa. Então, vai ser 2 alfa ao quadrado, que vai dar 4 alfa. Certo? Então, 4 alfa dividido por 12 vai dar 3, né? Então, a gente consegue simplificar essa equação da incerteza padrão, né, para essa equação, certo? Continuando, a incerteza padrão combinada, que é esse UC, né, tem esse Czinho aí, que significa combinada, que no caso é a raiz, né, do somatório. Perceba que aqui a gente tem a função derivada em xi, que seria isso. Por exemplo, a gente tem a primeira lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm. E aí a gente vai calcular a incerteza padrão da tensão, né? Como é que a gente faz? A gente pega a função da tensão, no caso vai ser R vezes I, resistência vezes corrente, e aí a gente vai derivar em relação a R, primeiramente, viu? E depois a gente vai derivar em relação a I, né? Na segunda etapa, certo? E a gente vai fazer um somatório dessa derivação. E dos valores que você aferiu, você vai substituir nos valores encontrados na derivação, certo? Com isso, a gente acaba encontrando a incerteza padrão combinada do equipamento. Aqui a gente consegue fazer uma ramificação dessa equação, certo? Temos o U ao quadrado porque vai ser o inicial, né? E continua aqui com a derivação, né? A derivação da função em relação a xi, depois em relação a xj, aí sucessivamente. Viu? São as outras incógnitas da equação que está sendo calculada para a incerteza padrão. Tem a lei da propagação de incerteza, pessoal, né? Que foi essa lei anterior. Continuando ela, a gente consegue simplificar ela, né?
No caso de variáveis, né, de entrada xi, né, a entrada, né, valorzinho de entrada, igual a 1, 2, 3 e assim sucessivamente, não serem correlacionadas entre si, né, se não são correlacionadas, não tem nada a ver uma com a outra, né, a expressão para a incerteza padrão combinada pode ser simplificada para, no caso, essa daqui é a equação mais simples, né, mais simplificada do que a anterior, e ela só pode ser empregada quando, né, esses valores não são correlacionados, né, entre si, essas variáveis aí. No caso, a gente vai ter uma função derivada em relação a uma das incógnitas, né, xi, vezes o u ao quadrado, né, xi, né, que seria a incertezinha. E, pessoal, continuando a incerteza padrão, né, do tipo B, a gente sempre encontra a incerteza dessa forma, né, onde você vai ter aqui o valor do mensurando, né, o valor que vai ser aferido, né, mais ou menos, certo? Mais ou menos a incerteza expandida, que é esse U minúsculo. Essa incerteza expandida, a gente pode calcular ela utilizando a incerteza padrão combinada, a UC, que foi calculada no slide anterior. E multiplicando por esse valor K, que é o fator de abrangência, que ele vai entre 2, certo? E 3. Esse valor do K, ele é tabelado, né? Tem uma tabela no próximo slide, vocês vão ver a tabela. E ele é correlacionado ao valor de precisão que você quer. Tipo, você quer 90%, 95%, aí você vai ter um valor de K para ser multiplicado. Certo? E, pessoal, igual falado no slide anterior, né, a gente tem um nível de confiança P, que seria o valor de porcentagem que você quer de confiança dessa incerteza. Né? Se você vai estipular se vai ser em 68%, aí você multiplica o K por 1, né, que é o fator de abrangência da equação anterior, que é justamente para calcular a incerteza expandida, né, que é a incerteza expandida que vai ser acrescentada no valor do mensurando. Né, colocar o mais e o menos o valor do mensurando. No caso aí você vai estipular se é 90%, você multiplica por 1,645. Se é 95%, você multiplica por 1,96. Se é 95,45%, então você multiplica por 2. Né? 99% você multiplica por 2,57. 99,73 você multiplica por 3. E assim sucessivamente. É uma tabela, viu, pessoal? É só seguir ela. Então, pessoal, era isso a aula. Obrigado. Eu coloquei uma frasezinha para vocês não desanimarem aí. Que nunca falte esperança a quem tem sonhos maiores que a própria vida, né? Uma frasezinha para vocês pensarem aí nessa situação que a gente se encontra hoje. Tá? Tchau, tchau.